quase todos nós conhecemos a história do nascimento de Jesus. Quem de nós já não ouviu sobre o nascimento de Jesus? Baixinho. Todos nós sabemos que não havia lugar para José e Maria nas hospedarias. Todos nós sabemos que Jesus nasceu numa manjedoura. Todos nós sabemos que os anjos anunciaram o seu nascimento aos pastores que viviam nos campos. E também sabemos que Jesus recebeu presentes dos viajantes, dos sábios, dos magos que vieram visitá-lo. Isso é algo que está na boca de todo mundo. Mas há, porém, uma parte dessa história que, apesar de impressionante, é muito pouco conhecida. Eu me arrepio toda vez que eu leio sobre isto, que foi a fuga de José, Maria com Jesus para o Egito. E a pergunta é: como é que eles conseguiram escapar das mãos do rei Herodes? Como que eles conseguiram? Para você entender a profundidade e as implicações desse fato, vamos imaginar, vamos usar a nossa imaginação. Imagine que você mora num país dirigido por um ditador com poder de vida e morte sobre toda a população. Já imaginou? Agora imagine que, com a ajuda do governador do seu estado, do prefeito da sua cidade, com a ajuda do exército, da polícia e de todo o serviço de inteligência, esse ditador estivesse procurando os seus filhos para os matar. Eu pergunto para você, quais seriam as chances deles escaparem com vida? Quais seriam as chances? Com certeza, você pensando desse modo, parece quase impossível, né? Então era mais ou menos esta a situação da família de Jesus. Mas a Bíblia nos conta que milagrosamente eles conseguiram escapar. É por isso que essa história, ela merece a nossa atenção. Eu tenho quase convicção que nenhum de vocês já ouviu falar sobre isso. Quem já ouviu essa palavra alguma vez? Quem nunca ouviu? Quem nunca ouviu, levante a mão. Quem já ouviu? Ninguém. Então preste atenção, para que você possa entender, porque essa história, ela merece muito a nossa atenção, porque ela contém lições vitais para as famílias, especialmente para os pais que estão preocupados com a vida e o futuro dos seus filhos. Você está preocupado com a vida e o futuro dos seus filhos? Eu tenho certeza que pais todo dia se preocupam. A gente às vezes se preocupa mais com eles do que com a gente. Sim ou não? A gente se preocupa com os nossos filhos. Eu me preocupo todos os dias com as minhas filhas.
A gente, como pais, a gente se preocupa. Nós estamos vivendo um tempo tão inseguro, amados, tão amedrontador, que a gente se preocupa, né? A gente se preocupa muito. Então preste bastante atenção, pais preocupados. Preste atenção nessa palavra que ela vai te ajudar. Vamos entender quem era este Herodes, esse rei terrível. Nós vamos fazer aqui um aprofundamento na história desse homem, só para que você possa entender como que ele se tornou o rei dos judeus. O que a história nos conta sobre este homem? Herodes, ele não era exatamente um rei, mas sim ele era um procurador romano, com poderes de um rei. Ele foi nomeado procurador da Judéia em 47 a.C. Nesta época, a nação de Israel, ela estava debaixo do poderio do Império Romano. E era costume dos romanos nomear como procurador alguém do próprio local, desde que atendesse aos interesses do Império Romano, é claro. Mas apesar deste homem ter a cidadania judaica, ele não era judeu, ele era edomita. Vão prestando atenção nos detalhes. Descendente de Edom. Quem eram os edomitas? Só para você entender, como é um contexto histórico, você precisa ficar atento aos detalhes. Os edomitas eram um povo que havia sido derrotado e levado à força ao judaísmo por um general judeu chamado João Hircano. Isso aconteceu no ano 130 antes de Cristo. Lembrando que nós estamos falando sobre história. Aproveitando dos plenos poderes que Roma lhe concedeu, Herodes resolveu vingar a derrota sofrida pelo seu povo 83 anos antes. Olha como que funcionam as coisas. E a sua vingança, ela foi macabra, porque para ele poder se aproximar da família de João Hircano, Herodes casou-se com uma das suas descendentes. Preste atenção, como que o inimigo vai trabalhando. Ele então casou-se com uma das suas descendentes e ele foi assassinando os seus parentes, um por um. Por fim, para vocês terem uma ideia, ele matou a própria esposa e os filhos que teve com ela, extinguindo da face da terra aquela família importante de heróis do povo judeu. Vá prestando atenção, amados. Só que a loucura dele não se limitou apenas ao sangue dos seus inimigos, mas ele mandou matar também Antípatre, que foi o seu filho com outra esposa. Por que ele mandou matar? Para que ele não dividisse o reino com seu irmão. E a história também nos conta que ele matou ainda dezenas de outras pessoas. E ele providenciou para que após a sua morte, todos os nobres da corte do rei fossem assassinados de uma só vez, para que não houvesse falta de lágrimas por ocasião do seu enterro.
Então notem que era um homem sanguinário, era um homem insano, e era um homem que era obcecado pelo poder e pela vingança. Ao saberem que este lunático queria matar o menino Jesus, José e Maria não perderam um só minuto. Eles fugiram para longe, para o Egito, para salvar as suas próprias vidas e salvar a vida do seu filho. Mas a grande pergunta aqui, amados, que eu fiz no início ainda precisa de respostas. Como é que esta família pobre, com um recém-nascido nos braços, conseguiu escapar da fúria de um rei inescrupuloso como Herodes? Como foi que eles conseguiram? Então essa história tem muitas lições para nós, pais, porque os nossos filhos também estão correndo perigo, se não tão grandes, muito parecidos em alguns aspectos com os perigos enfrentados por José e por Maria. E sem medo de errar, nós podemos traçar um verdadeiro paralelo entre os perigos que Herodes representava para o menino Jesus e o próprio Satanás. Aquele homem era uma tipologia de Satanás. Por quê, pastor? Porque a Bíblia descreve o diabo como o príncipe deste mundo. Nós sabemos também que Satanás é um assassino, que Satanás todos os dias ele anda ao derredor como um leão rugindo, buscando a quem ele possa destruir, buscando a quem ele possa tragar. E nós sabemos que ele já destruiu muita gente, que ele já extinguiu muita gente, e que ele ainda continuará fazendo isto. Como? Valendo-se muitas vezes da inexperiência da juventude e da necessidade natural que eles têm de se integrar a um grupo da sua idade. Nós notamos isso todos os dias. Os nossos filhos, eles têm essa necessidade de estar integrado com alguém da idade deles. Já notaram? Sim ou não? E isto é normal, amados. Mas Satanás, ele está literalmente fazendo armadilhas. E ele está matando os nossos filhos. E todos os dias eles estão sendo aliciados, alienados, enganados, confundidos, atropelados, acidentados, drogados, estuprados, esfaqueados. Todos os dias centenas morrem. Todos os dias morrem aonde? Morrem em porta de bar, morre em bailão, em boate, em festinha de garagem, em briga de rua, em briga de gangue, em briga de nada, em roda de fumo, em roda de álcool, de pó, em roda de pedra, em discussões, sem discussões, com motivo, sem motivo. Todos os dias, centenas de filhos estão morrendo. Todos os dias,
Todos os dias nós vemos nos noticiários e nós podemos ver mães chorando por seus filhos e inconsoláveis, a Bíblia diz, porque não mais existem. Muitas famílias, muitos pais ficam em casa muitas vezes com o coração na mão, quando os filhos saem à noite, ou quando mesmo de dia demoram para voltar. Os pais ficam com o coração abatido muitas vezes. Quem sabe você está dentro de uma igreja e você ainda não vive essa realidade, ou está dentro de uma igreja e você está dizendo assim no seu coração: isso acontece lá em casa. Então entenda, Satanás está atrás dos teus filhos. O diabo quer destruir o futuro dos teus filhos. Entenda isso, vocês que estão aqui, e isso não tem nada a ver com religião. Isso tem a ver com o inferno. Isso tem a ver com o diabo. Porque ele sabe que se ele destruir a geração que está vindo aí, ele destruirá o futuro da igreja. Nós estamos vendo todos os dias, a gente vê como Deus está se manifestando no meio das crianças. É como Deus está fazendo grandes moveres no meio das crianças. Como Deus está se manifestando de forma extraordinária. E existe uma profecia sobre isto. Que no final dos tempos os jovens profetizariam, seriam cheios da presença de Deus. Nós estamos vendo isto acontecendo. Eu fico maravilhado às vezes assistindo as ministrações do meu amigo pastor Hernani, aonde centenas de crianças são tomadas pela presença de Deus. Isso porque Deus tem uma manifestação extraordinária nesse tempo, através dos nossos filhos. Você não pensa que Satanás está tranquilo? Você não pensa que eles estão com os braços cruzados, sem tramar nada contra o teu filho, contra a tua casa? Eu pergunto, o que você tem feito para salvar o teu filho? Você tem falado de Jesus para ele? Você tem falado do amor de Cristo? Ou você está dizendo, não, eu não quero misturar? Meus amados, nós como pais, somos responsáveis sim, em grande parte por aquilo que os nossos filhos se tornam. Eu sou muito apaixonado por Jesus, por causa dos meus pais, vocês sabiam disso? Eu vi a paixão no coração deles, e eu me tornei também apaixonado por Jesus. Eu pergunto, quando os teus filhos olham para você, eles enxergam paixão por Cristo ou apenas religião? O que os teus filhos veem quando olham para você? Quando ouvem você dentro de casa? O que é que eles estão ouvindo e vendo? Porque os nossos filhos são esponjas assim, amados. E eles vão se tornando parecido com alguma coisa, notaram? Eles vão se tornando parecido com alguém. Se eles não se tornarem parecido com você, eles vão se tornar parecido com alguém. Porque nós somos cópia de alguma coisa. Nós somos parecido com aquilo que a gente se relaciona de maneira profunda. Então, uma boa notícia que essa história aqui nos traz
é que os pais não precisam ficar passivos nessa história. Em caso de filhos, não podemos, olha só, não podemos ser passivos. Não podemos apenas ficar torcendo e orando para que eles voltem são e salvos para casa. É possível interferir, interagir, participar de um jeito certo e seguro. É possível, meus amados, a gente participar drasticamente do futuro dos nossos filhos. Como? Interagindo, participando, interferindo. Vou voltar com esse entendimento. Como? Interagindo, participando, interferindo. Existem situações na vida do teu filho que você precisa ser participado. Existem situações na vida dos teus filhos que você precisa interagir, conversar, se relacionar. E existem situações que você precisa interferir. Enquanto você consegue, porque chegará um tempo que você não vai conseguir mais. Enquanto você consegue, interfira. Toda semana, eu estou interferindo em situações, em perigos que eu vejo que vêm de fora. Porque não é porque as minhas filhas são filhas de pastor que não corre perigo todos os dias. Não. Elas são sujeitas às mesmas paixões que os teus filhos. São filhos, são tentados todos os dias, são enganados todos os dias. E nós, como pais, devemos sim participar, interagir e interferir. Diga comigo: participar, interagir, interferir. Amém? De um jeito certo e seguro, amados. Entender que ali está o teu bem mais precioso. O maior bem que nós temos nessa vida não é o que os nossos filhos se tornam, mas é o que eles são. Ontem nós saímos, o pastor estava de aniversário, eu falei: vou te levar num lugar para a gente comer alguma coisa, aproveitando, né? Homenageando e participando junto. E a gente foi, e eu fiz questão de mostrar para as filhas que estavam sentadas com a gente, falei: dê uma olhada ao redor, a deformidade das famílias, famílias inteiras sentadas juntos, cada um com um celular na mão. Estavam juntos, sim, unidos não. Porque se você senta, convida alguém para sair, a pessoa mais interessante é aquela que está ali junto com você. E aí a Isabela inventou de querer pegar, viu tanta cópia ali, só querer pegar o celular. Pai, está demorando, eu posso dar uma olhadinha aqui no celular? Falei: na mesa que eu sento, se come, se conversa, não tem celular. Imediatamente ela largou, entendeu. Interfira. Fale por que você está tomando essa decisão. Isso poderá salvar os teus filhos.
Isso poderá mudar o futuro deles. Então todas as lições dessa história incrível aqui, elas podem ser resumidas numa única frase curta e grossa. A mesma que o anjo falou para José em sonho: foge com o teu filho. Mas o que significa isso, pastor? Significa que nós não podemos afastar os nossos filhos da sociedade, não podemos fazer isso. Nós não podemos colocá-los numa redoma de vidro, mas nós podemos sim escondê-los para sempre debaixo das nossas asas. Nós não podemos fazer isto. Não podemos escondê-los debaixo, né? Tem vezes que a gente não vai conseguir isso, mas nós podemos mantê-los afastados das armadilhas que Satanás já preparou para eles. Tem coisa que a gente não pode, mas tem coisa que a gente pode. Como que a gente vai fazer isto, pastor? Do mesmo jeito que fizeram José e Maria. Então preste atenção nos detalhes dessa história. O que José e Maria fizeram que a gente pode fazer também? Primeiro, José e Maria estavam ligados em Deus. Quando a gente é de Deus, a gente sabe quando o diabo está tramando. Quando a gente pertence a Deus, a gente sente quando o diabo está tramando alguma coisa. Sente ou não sente? A gente sente. A Bíblia conta que Maria viu o anjo de Deus e conversou com ele. A Bíblia conta também que José recebeu preciosas instruções do anjo de Deus enquanto dormia. Quantos funerais de pessoas tão jovens nós vemos todos os dias? Mas o que mais me choca ainda hoje é quando nós vemos o lamento e o remorso de muitas mães, de muitos pais que chorando repetem várias vezes: meu Deus, que arrependimento! Alguma coisa estava me avisando para não deixá-la sair, para não deixá-lo sair ontem. Entendam, pais, se liguem em Deus. Coisa não fala, coisa não avisa. Quem avisa é o Espírito Santo. É Ele que avisa. Quem fala com a gente é o Espírito Santo. Quem alerta dos perigos que os nossos filhos estão correndo é o Espírito Santo. É o Espírito Santo que ama os nossos filhos tanto quanto nós. Então, da próxima vez que você sentir alguma coisa, interfira. Eu lembro dos testemunhos daquela boate, lembra que pegou fogo? Muitos pais diziam assim: eu sentia, alguma coisa estava me falando, que não eram para os meus filhos irem. Até quando nós não vamos ouvir a voz do Espírito Santo falando com a gente sobre a nossa casa? Até quando a gente vai precisar perder para entender? Até quando nós vamos permitir que o diabo entre, pinte e borde em cima das nossas falácias, em cima da nossa religiosidade, simplesmente porque nós não queremos ouvir o Espírito Santo? Então, o nosso primeiro alerta, pais que estão aqui, da próxima vez que alguma coisa estiver te alertando, parem, ajoelhem-se,
peçam instrução a Deus e não nem que tenham que arrumar uma briga com os seus filhos. Expliquem para eles o que vocês estão sentindo e não permitam que saia de repente para aquele encontro, para aquele passeio, para aquela festa. O Espírito Santo te alertou, meu irmão, tome uma atitude. Fale alto com o teu filho, fale firme com o teu filho, fale olhando nos olhos dele. Mas não perca ele para o mundo e para o inferno. Não perca a sua família, simplesmente porque você não quis exercer autoridade na tua casa. Seja firme com ele. Em segundo lugar, José e Maria estavam ligados um ao outro. Primeiro, estavam ligados a Deus. Ouviram o alerta de Deus, tomaram atitude. Em segundo lugar, estavam ligados um ao outro, ou seja, havia uma cumplicidade entre eles. E essa cumplicidade aparece desde o anúncio da gravidez de Maria, e fica em relevo quando foi para fugir para o Egito, porque já que tinham que fazer algo, fizeram juntos, sem reservas, sem adiamentos, sem mas, sem nem, sem porém, sem opiniões divididas. Esse alerta aqui é para todas as casas que estão divididas. Os nossos filhos ficam confusos quando há duas vozes de comando dentro de casa. Eles ficam confundidos. Um diz sim, o outro diz não. E eles até se aproveitam desta fraqueza do casal, e eles acabam até jogando um contra o outro, e eles os manipulam para conseguir o que querem. Não conseguiu com a mãe, vai no pai. Não conseguiu com o pai, vai na mãe. Porque os filhos, eles sabem quando o lar está dividido. Eles sabem quando não existe uma só voz. É importante os nossos filhos. Então, pais, sejam mais que marido e mulher, sejam cúmplices. Forme um time, forme uma equipe, forme um exército de dois. Caminhem juntos, e os seus filhos se sentirão muito mais seguros, percebendo que há a união e a unidade no casal, e não ficarão tentados a manipulá-los. Quando houver um não, que seja do casal. Quando houver um sim, a mesma coisa tem que acontecer. Então foge com o teu filho. Entenda, nossas filhas já sabem isso. Foi na mãe, disse não, nem vá lá me perguntar, é não. Foi no pai, disse não, nem vá falar com a mãe. Porque na minha casa existe uma só voz de comando. Nós precisamos estar unidos pelos nossos filhos, meus irmãos. Você precisa se unir com o teu marido. Se isso não acontece, senta com ele hoje, conversa, diga, vamos fazer um time forte aqui, ó, de uma só palavra. Vamos parar de dividir. Quantos lares estão divididos? O pai corrige, a mãe vai lá e passa a mão na cabeça. A mãe corrige, o pai passa a mão na cabeça. Você está dividindo a tua casa. E casa dividida não subsiste, não permanece de pé, não. Então, se você quer salvar a tua casa, quer salvar os teus filhos, uma só voz de comando. Levante a tua mão, vamos falar essa segunda verdade. Diga: Deus
me ensina a ter uma só voz dentro da minha casa. Isso é uma decisão. Você pode sair daqui bravo comigo. Você pode sair daqui, não é bem assim. Amém, pensa o que quiser. Mas isso poderá salvar os teus filhos. Você tem o direito de não concordar comigo, mas isso poderá salvar a tua casa, salvar o teu casamento até. Em terceiro, José e Maria estavam ligados ao filho. Primeiro, estavam ligados a Deus. Segundo, estavam ligados um ao outro. Em terceiro, estavam ligados ao filho. Deus lhes deu aquela criança para que cuidassem dela até que ela estivesse em condições de enfrentar a vida sozinho. Nós vemos que anos mais tarde, Jesus enfrentou o próprio diabo, e não só o enfrentou, mas o venceu na tentação do deserto. Antes da sua morte na cruz, ele enfrentou sozinho Pilatos e o neto de Herodes. Mas e quando criança ele podia fazer isto? Você precisa perceber hoje, se Satanás fizesse um ataque direto no teu filho, ele conseguiria sozinho? Ele se safaria sozinho? Ele escaparia das mãos do diabo sozinho? Ou precisa do auxílio de um pai com visão, de uma mãe com visão, de uma mãe que ora, de uma mãe que tem experiência suficiente para dizer assim: não, filha, não é por aí. Ah, mas os meus filhos não obedecem mais. Eu tenho uma lei. Debaixo do meu teto é a minha lei. Se você entender isso, você vai compreender. Porque tem filhos que dependem de você financeiramente, dependem de você para cuidar dele, dependem de você para fazer tudo por ele. Mas quando chega na hora de trocar a autoridade, ele tem mais autoridade que você, e ele toma suas próprias decisões. Você está condenando o teu filho. Você está destruindo o teu filho. Nós sabemos que criar os nossos filhos é uma tarefa difícil, mas nós precisamos ser responsáveis por os nossos filhos até que eles cresçam em todos os sentidos. Então, mesmo que alguns deles te digam: eu não sou mais criança, ele ainda é uma criança e não sabe se defender sozinho. Nem Jesus, o próprio Filho de Deus, sabia se defender sozinho enquanto ainda era uma criança. Então os nossos filhos são a missão que Deus nos deu na face da terra. Vou voltar com esse entendimento. Os nossos filhos são a missão que Deus nos deu na face da terra. Cuide da tua casa. Já pensou você chegar lá no céu sozinho? Já pensou que grande derrota? Só você conseguiu se salvar, porque você não quis se indispor com o teu filho, você não quis olhar nos olhos dele, não quis falar as verdades. Amados, quem sabe alguns de vocês aqui já tem filho grandão, já tem filho maior de idade, mas isso não impede de você, como mãe, pegar na mão dele e falar de Jesus para ele. Entenda que toda palavra é uma semente. Tem coisas que você não vai conseguir inculcar na cabeça dele, mas o Espírito Santo consegue. Consegue sim. Mas não se acovarde com teus filhos, porque Satanás está aí, ele está feroz e ele quer destruir os teus filhos.
Se nós perdermos os nossos filhos, além do sofrimento insuportável, nós teremos que carregar o peso da derrota, porque a gente falhou como pai. Você falha como pai quando você consegue perder os teus filhos para o mundo, tendo a força mais poderosa do universo, que é a força do Espírito Santo do teu lado, mas porque você se acovardou, você perdeu os teus filhos. Teu filho é apaixonado pelo mundo, pelas coisas do mal, simplesmente porque não viu um pai e uma mãe apaixonada por Jesus dentro de casa. É isso que está acontecendo nos lares. Então liguem-se aos seus filhos, converse com eles, ensine-os a enxergar os perigos da vida, ensine truques a eles, para eles escaparem das armadilhas de Satanás. Coisas práticas, como por exemplo, filho, se teu amigo quiser dirigir depois de ter ingerido bebida alcoólica, não entre no carro com ele. Telefone para mim, eu graças a Deus não tenho esse problema e não vou ter. Mas alguns de vocês têm. Vá buscar o teu filho, aonde ele estiver. Não permita. Quantos nós já vimos, eu já vi pessoas perderam seus filhos porque um incompetente, um irresponsável estava dirigindo bêbado e matou todo mundo, inclusive teu filho, que nem colocou uma gota de álcool na boca. Morreu porque você não alertou, se destruiu porque você não alertou. Perca 1 hora de sono, mas não perca o seu filho num acidente estúpido de carro. Acima de tudo, acima de qualquer coisa, ensine os teus filhos a depender de Deus. Ensine-os a orar, a pedir a proteção de Deus. Ensine-os que não é vergonha ter fé, mesmo que os amiguinhos dele pensem ao contrário. Ensine isto, porque a maior herança que os pais podem deixar para os filhos é a educação. Então eduque os seus filhos para a vida profissional, mas por favor, eduque-os ainda mais para a vida espiritual. É importante. Nossos filhos muitas vezes são formados na melhor faculdade, mas não conhecem um versículo da Bíblia. Estudam nos melhores colégios, mas não ouviram falar de Jesus. Não conhecem Jesus. Não é empolgante para eles conhecer o tal de Jesus. Não é maravilhoso se apaixonar por Jesus? Porque nós não somos pais apaixonados por Jesus, apaixonados pela palavra. Minhas filhas levantam, eu levanto cedinho, amados, primeira coisa, e eu faço questão disso, elas levantarem, elas enxergam o pai lendo a Bíblia, todo dia, e ninguém, ai de quem naquela casa, interferir a minha leitura da palavra. É a primeira coisa que eu faço. Ninguém vai me interferir. Todo mundo levanta, quietinho, sabe que respeita o pai, sabe que o pai é o sacerdote da casa, e que muitas bênçãos estão chegando na casa, por causa desse temor, desse amor que o pai tem por Cristo. Ah, mas isso é religião, não sei. Minhas filhas leem Bíblia de capa a capa, gostam, amam.
Por que será? E eu nunca mandei elas lerem a Bíblia. Eu leio a Bíblia. Elas pensaram, com certeza, deve ser interessante ler a Bíblia. Meu pai todo dia está com a Bíblia na mão. Minhas filhas nunca dormiram sem que eu passe no quarto delas, ore de imposição de mãos e diga: Senhor, cobre elas com o teu sangue, esconda debaixo das tuas asas. Sabe o que é isso? Eu sou ligado às minhas filhas. Você já orou para se relacionar com alguém? Nós não fazemos isto e entregamos de bandeja os nossos filhos para gente que nunca ouviu falar de Jesus, para gente que não ama Jesus. E mesmo os teus filhos sendo criados num lar cristão, você entrega-os para o mundo, porque quando o teu filho se casa, você perdeu ele para alguém. Não é assim? Vamos falar a terceira verdade dessa noite. Levante a tua mão e diga: Deus, me ensina a me ligar aos meus filhos. Em quarto lugar, José e Maria eram realistas. Eles não tinham dúvida alguma de que Herodes iria matar Jesus se colocar suas mãos nele. Não fique fantasiando as coisas, achando que não vai acontecer com teu filho, meu irmão. Não fique. Muitos casais perderam seus filhos porque não se deram conta que a desgraça pode acontecer em qualquer casa, em qualquer família. E parece que para eles as coisas ruins só podiam acontecer com o vizinho, nunca com os seus filhos, até que um dia acontece. Vamos acordar, amados. Nesse exato momento, existe uma trama, um traficante tentando viciar o seu filho. Ele não está longe. Talvez esteja naquela esquina onde o seu filho fica até tarde da noite, ou dentro da escola, na sala de aula, ou até mesmo dentro de casa pela internet. Eu alerto muito a Rebeca. Tem um joguinho, não sei se vocês já ouviram falar, Roblox. Quem já ouviu falar? Os pais estão antenados, pais? Os nossos filhos entram ali. Não é só criança que fica dentro desse jogo. Ah, é só um joguinho inocente, não é? Tem adultos por trás de uma figura inocente de uma criança, com nome de criança, com jeito de criança, mas pode estar um pedófilo ali por trás, aliciando o teu filho, e você nem está vendo. Você nem está enxergando. Esses dias a Rebeca brincando inocentemente, e eu comecei a observar nas conversas. Eu falei: saia imediatamente desse jogo, porque quem está aí não é criança. Quem está aí é adultos. Não é, pai? Falei: é. E saia agora. Não é, pai? Fez menção de chorar. Falei: vai chorar, mas vai sair. Saia agora. Depois expliquei. Primeiro dei a ordem, depois expliquei. A gente precisa estar acordado, amados. Entender a realidade das coisas, os perigos das coisas. Você não pode ser um pai lá que vive no mundo de Nárnia, não saber o que está acontecendo. Tem que ficar antenado. É muita trama a todo momento, a toda hora dentro da sua casa. Por que o teu filho só está dentro do quarto? Por que o teu filho só conversa com pessoas estranhas? Por quê? Que raio que são essas pessoas? Quem são essas pessoas? Quem são esses amigos? Quem são essas amigas? Se você for para as escolas hoje, você pegar o celular das crianças, você se amedronta do tanto de pornografia que existe em crianças.
terrível. Os pais acham que não. Vai vendo. Estamos vendo todos os dias aí crianças de 12 anos grávidas, meninas, 12 anos, 13 anos, 11 anos. E você vem me dizer que não há perigo? Então nós temos que ser realistas, irmãos, para as coisas que estão acontecendo nesse mundo. O diabo é cheio de truques e ele tem muitos auxiliares que, em troca de um punhado de moedas ou de um minuto de prazer, irá trair a sua confiança e irá destruir a sua família. É claro que você não precisa se transformar em pais neuróticos, mas sejam realistas. A melhor coisa é você ter a confiança dos teus filhos. É a melhor coisa, conseguir a confiança dos teus filhos. Se existe algo que nós deixamos claro para os nossos filhos, é a melhor mulher amiga que você tem é a sua mãe. O melhor amigo homem que você tem é o seu pai. A gente deixa claro isso para elas. E tudo que acontece, elas sempre vêm conversar com a gente. Tudo, desde as coisas mais inocentes até grandes armadilhas que elas não estavam vendo. Mas diante de uma conversa leal, a gente consegue dizer: não, filho, isso aqui é do diabo. Isso aqui é trama para a tua vida. Não entra nessa. Não guarda esse sentimento. Cuidado com essa conversa. Cuidado com essa amiga. Cuidado com isso aqui que você está se envolvendo. Em quinto lugar, José e Maria eram obedientes à voz de Deus. Deus disse: foge para o Egito, e eles obedeceram. Depois Deus disse: agora volte, mas evitem passar pela Judéia e vão morar em Nazaré, e eles obedeceram novamente. Será que não é Deus falando contigo hoje aqui? Será que não é o Espírito Santo te dando um alerta? Porque tem gente que ouve Deus, mas ele faz diferente. Ele até ouve Deus, só não obedece. E deixam-se levar pelos pedidos ou pelas reclamações de seus filhos, ou ficam preocupados com a opinião dos outros e fazem tudo errado. Cedem quando deveriam ser firmes, ou proíbem quando deveriam permitir. Então, se nós quisermos salvar os nossos filhos, nós temos que aprender que às vezes é preciso fugir para o Egito, mas noutras vezes é preciso voltar e enfrentar a vida de frente. Os nossos filhos, eles não são como nós. Vou voltar com esse entendimento. Os nossos filhos, são como nós. Eles aprendem com seus próprios erros. Então permita que eles enfrentem situações que eles jamais irão crescer, jamais serão responsáveis e maduros. Tem pais que adotam um padrão, uns sempre dizem sim aos filhos, outros sempre dizem não. Isso não é inteligente. Não existe uma resposta pronta para todas as situações da vida. Mas como saber quando dizer não e quando dizer sim? Peçam orientação a Deus e obedeçam a sua voz. Simples assim. Simples. Simples assim. Peça orientação a Deus. Às vezes uma retirada de estratégia é melhor do que noutras vezes. Às vezes o ataque é a melhor defesa. Então que nessa noite, amados, esse alerta tenha entrado no seu coração. Em último lugar, José e Maria dependiam de Deus. A gente precisa muito da graça e da misericórdia de Deus.
mesmo que os nossos filhos estejam aprendendo com a gente precisa muito da graça e da misericórdia de Deus. A gente precisa muito, amados, que Deus esteja protegendo e guardando os nossos filhos.